Meu nome é Valdecir, para quem não me conhece. Eu moro nos Estados Unidos há 25 anos. Mas eu vou falar sobre o testemunho, mas eu coloquei um tema: não deixarei a minha cruz. Esse é o tema que eu vou falar. Depois vocês vão entender por que esse tema, não deixarei a minha cruz. Vou começar falando com um testemunho, não vou ler a palavra agora, vou falar do testemunho. Meu ministério é de cura e libertação, cura física e libertação. Estou nesse ministério já há 6 anos, tá? Exercendo esse ministério mais por telefone. Depois vocês vão entender por que por telefone. Vou começar a falar um pouco da minha vida, o que aconteceu com a minha vida, o que eu fui fazer nos Estados Unidos, qual era o meu interesse. Começou no ano de 1988, saí daqui do Brasil com 28 anos. Eu fui em busca de uma vida melhor, de uma vida financeira melhor. Saí daqui, peguei o avião sem falar inglês, atravessei a fronteira do México. E lá eu vivi minha vida, aprendi a falar inglês com muito sofrimento. Eu não vou entrar em detalhe nas fronteiras que eu passei 3 vezes nas fronteiras, com os coiotes. Foi uma vida de muito sofrimento. Sempre fui católico, nunca mudei de religião nenhuma. Sempre fui católico na minha vida, sempre, sempre, sempre. Participei na igreja nos Estados Unidos, igreja brasileira, católica, apostólica, romana. Eu era ministro de Eucaristia. Fui ministro de Eucaristia 2 anos. Mas eu não era um católico. Eu era um católico comum, como ia na igreja, dava o corpo de Cristo para as pessoas. Eu não entendia do Espírito Santo, não sabia nada do Espírito Santo. Uma época eu me afastei da igreja por 1 ano, depois que eu estava lá já, mais ou menos por aí uns 20 anos mais ou menos, que eu morava já nos Estados Unidos, morei lá 25 anos. E teve uma época, eu vou falar, que eu não falei para ninguém aqui ainda, nem para as pessoas que eu cheguei aqui, ninguém sabe o que aconteceu na minha vida. Eu tive uma profunda depressão, e passou um momento na minha vida que eu quase perdi tudo nos Estados Unidos, da casa, eu tive vários problemas de financeira. Comecei a vender coisas no Mercado Livre. Eu não estava com Deus, eu via um mundo pornográfico, via pornografia, ia para a igreja, via pornografia, ia para a igreja, via pornografia, ia para a igreja. O diabo estava me usando nessa parte. Cheguei a um ponto, você vê a situação, essa é a parte negativa da vida da gente, mas Deus me resgatou. Por um momento eu pensei em me matar, mas antes de fazer isso, eu deixei o telefone já preparado, o telefone na mesa, para ligar para minha esposa. Talvez por fraqueza, por falta de amor, eu não sei o que estava acontecendo na minha vida aquele dia. E eu Satanás fez com que eu virasse um comprimido, mais de 30 comprimidos. Eu tomei todos eles e coloquei a cruz no meu peito. Eu falei, agora eu vou morrer. Entreguei para Jesus, pensando que eu ia para o céu. Em seguida já peguei, antes que venha o efeito, eu vou ligar para minha esposa. Graças a Deus a minha esposa ouviu a ligação, graças a Deus ela ouviu a ligação e ela chamou logo a ambulância. Fui para o hospital e lá eles fizeram o tratamento, eu não estava vendo mais nada. E depois eles me colocaram numa prisão, tá? Não é cadeia, mas é um local de recuperação. E me levaram para lá numa ambulância, fiquei ali mais ou menos 1 semana eu fiquei ali. Eles conversavam comigo, por que eu tomei esse remédio. E eu me arrependi, realmente eu me arrependi de ter tomado isso. E a vida continuou. Depois fui para casa, continuei trabalhando. Até um certo tempo, passei mais ou menos 48 anos de idade, comecei a ir para a academia. Ainda estava no mundo perdido, via pornografia, fazia as coisas erradas, contava piada, via sujeira, o diabo continuava me usando. A minha vida foi um inferno na vida sexual, na vida errada. Passei muito sofrimento na minha vida. Até um certo tempo, quando eu entrei nessa academia, comecei a fazer musculação, ia lá para ver as meninas, ia ver menina fazer, achava que estava no alto, fiz musculação, as 3 vezes por semana, ficava 2 horas ali fazendo academia. Eu ficava forte, eu peguei uma musculação até mais ou menos, fiquei forte, achava que era o cara, e na verdade eu não era nada. Uma vez, e sempre ali estava um americano, o nome dele é Bob. Talvez eu vou começar a falar um pouquinho de inglês e eu mesmo vou estar traduzindo o que aconteceu. Tá? Um pouquinho falando e eu mesmo vou estar traduzindo. Nada, coisas pequenas.
Um dia eu estava nessa academia, esse senhor ele sempre pulava, dançava, eu falava assim, esse cara é louco, né? Ele é louco, esse cara é doidinho, é um senhor de idade, era um santo de Deus. E ele começou um dia a dar as rosas para as pessoas, passava, por que ele tinha um problema de câncer, eu creio que ele foi curado do câncer, eu nem entendia essas coisas de cura, não sabia nada de cura, não sabia do Espírito Santo, não sabia nada. Um dia eu estava no vestiário, ele falou assim, you look good. Você se olha muito bem. Eu achei que estava o cara, né, achando que ele estava falando do meu corpo, mas ele estava querendo me pegar na unção do Espírito Santo. Fui embora para casa, passou um tempo, entrei numa outra academia, pegar umas máquinas diferentes, acabei me machucando, fazendo um package, né, no estômago para ficar forte, acabei me machucando e peguei uma pequena hérnia, mas uma pequena dor. Até que um dia eu conversava, como a gente conversava com todo mundo nessa academia, você sabe, você está na academia, você tem liberdade de falar com as pessoas. Esse senhor um dia ele estava fazendo exercício de braço, um senhorzinho. Falei para ele, eu estou com uma dor, I have a pain in my stomach. Eu falei para ele, I have a hernia, eu tenho uma dor no estômago. Ele falou, ok. Aí ele falou, tá bom. Aí ele continuou fazendo o exercício do braço e eu fui fazer abdominal, mas eu não tinha tanta dor assim, não era nada exagerado. Eu comecei a fazer abdominal. Aí ele falou assim, come over here, vem aqui. Eu falei, ok. Aí ele falou, do you believe Jesus can heal you right now? Ele falou, você acredita que Jesus te cura você agora? Eu falei, yeah, eu acredito que Jesus me cura agora. Eu falei, let's pray right now. Eu falei, vamos rezar aqui agora. Eu falei, aqui? Yes, aqui, right now. Olha onde você pode falar de Jesus para as pessoas, o local onde você pode falar de Deus, não importa o lugar onde você for, no seu trabalho, numa academia, qualquer lugar você pode falar de Deus. E esse senhor impôs a mão em mim, no meu ombro, eu ficava olhando assim, com o olho aberto, eu estava com vergonha. Ele falou assim, in the name of Jesus, ele colocou a mão nessa posição aqui, assim, com a mão assim, falou, in the name of Jesus, by the power of the blood of Jesus Christ, be healed now. Em nome de Jesus Cristo, pelo poder do sangue de Jesus, fica curado agora. Quando ele proclamou essa palavra, irmão, saiu um negócio da mão dele, parecia uma espada, que entrou no meu estômago, e eu fiz assim, shoo! Eu senti, fez esse barulho mesmo, entrou dentro do meu estômago. Falei, que negócio é esse que entrou em mim? Que é isso? Né? E eu fiquei assustado, eu fiquei impressionado com aquilo. Falei, eu fiquei com aquilo na cabeça, na mesma hora minha vida mudou. É como se eu levasse um tiro. Acabou. Morreu, acabou. A sua vida acabou aqui agora. Acabou agora, você morreu. Passou desse momento, eu comecei a olhar diferente, eu comecei a ficar quieto ali na academia. Eu fiquei assustado. No mesmo dia eu fiquei assustado, eu pegava o peso, levantava, mas eu estava meio bobo. Eu não sabia o que estava acontecendo comigo. Eu falei, que é aquilo que entrou em mim, gente? Que é isso aqui? Pois ninguém tinha falado do Espírito Santo, ninguém tinha falado nada. Mas eu não ouvia falar do Espírito Santo, o Espírito de Deus, o poder de Deus, onde o poder de Deus pode curar, pode libertar. Eu falava na Bíblia, mas eu não sabia desse poder. Passou então um dia, no outro dia, falei com ele, onde é a sua igreja? Porque eu sempre frequentei a igreja brasileira que eu falo, é brasileira católica, apostólica romana. E ele também é americano, é o Santo Rosário, Holy Rosary. Eu chamei, onde que é a sua igreja? Eu quero lá falar meu testemunho, quero conhecer a sua igreja também. Fui lá nessa igreja católica, tinha um padre, o nome dele é Father Tom de Lorenzo, um homem muito ungido de Deus. Eu fui lá contar o testemunho, nesse dia ele não estava lá, é como se nada tivesse acontecido, para eles era tão normal, que eu falei, olha, eu fui curado. Eles, don't worry, eles estavam tão acostumados com o milagre ali, que eles não deram nem atenção. Não deram nem atenção. Eu falei, these people crazy, eles são loucos, né? Eu já estava mais louco ainda. Fiquei louquinho. Já entrei no trabalho na semana, já cheguei no trabalho e já comecei a olhar para uma pessoa. Olha como é que age o Espírito Santo, como é que o poder de Deus age. Já comecei a olhar uma pessoa, falei, eu vou rezar para esse cara aí. Eu vou rezar para ele. Eu vou fazer o mesmo que aquele homem fez comigo. Eu nem sei oração, mas eu vou rezar para ele. Eu olhei para o escritório, dei uma olhadinha no escritório, não tinha ninguém por perto, ainda estava com vergonha. Aí eu cheguei perto dele, eu não me lembro o nome dele agora. Falei, ele chegou lá meio machucado, com muita dor.
Ele é um rapaz assim, cheio, um espanhol, mas americano já. Chegou com dor, eu falei, vou lá, vou fazer oração para ele, O negócio estava pegando fogo em mim, eu não sabia o que estava acontecendo, mas eu tinha que fazer oração. Aí eu falei para ele assim, aconteceu com você? Eu falei, eu estou com, I have a pain, eu estou com dor. Aí eu falei para ele, do you believe Jesus heal you? A mesma coisa que ele falou, você acredita que Jesus te cura? Você não vai, you're not gonna hurt me, você não vai me machucar, né? Eu falei, of course not, claro que não. Aí eu fiz a mesma oração, in the name of Jesus, by the power of the blood, just be healed now. Pelo poder do sangue de Jesus, fica curado agora. Aí ele olhou para mim e falou, como é que você está? Melhor? Eu falei, não, mesma coisa. Eu falei, gente, aí eu saí de fininha, fui embora, tudo bem. Aí já peguei um hispano lá. Estava trabalhando, lixando massa, eu estava doidinho já, não sei o que aconteceu comigo, sabe? Vocês já sabem, né? Eu estava lixando massa, eu trabalho com carro, trabalho com carro já há 32 anos eu trabalho com carro, com monoblocos de carro, batidas de carro. Sabe, essas pessoas são tudo doidas, né? Em funilaria. Não sei como é que vocês chamam aqui de funilaria, na Bahia. Eu estava ali lixando massa, cheguei ao hispano, Pina, você tem dolor, no joelho, né? Sim, tem muito dolor. Tu crê que Jesus pode te curar agora? Sim, eu creio. Vocês me entendem, né? Sim, eu creio que Jesus pode me curar, por Ele cura. Eu disse, ok. Eu vou orar por ti. Eu vou orar por ti, irmão. Tu crês? Eu creio. Eu levantei minha irmã no joelho e comecei a orar por ele. Em nome de Jesus, pelo poder do sangue de Jesus Cristo, fica curado. A mesma oração, para em espanhol. E como está? Eu não tenho nada, não passou nada. Diablo, tu não cura nada, diablo. Falei, não, é o nome de Jesus, é em nome de Jesus, Ele cura. Eu passei muito tempo, né, também nessa oficina, fiz oração para todos na oficina. Não, gente, é o sangue de Jesus, Ele cura. Aí como não tinha mais ninguém para fazer oração, eu falei para minha esposa falou que já estava um pouco louco, você sabe, a gente começa a ficar meio doidinho, né? Em 3 meses a gente fica meio atrapalhado. Eu não entendia, eu não sabia, o padre me ajudou espiritualmente, mas eu não entendia ainda, eu não sabia o que estava acontecendo comigo. Comecei então, aí foi onde eu comecei, dentro de casa comecei a fazer oração para minha filha, ela foi curada de uma dor no pescoço, minha mão esquentava, eu falei, o que é isso, o que está acontecendo? E Jesus te curou, falei, Jesus está me usando, mas eu não curo ninguém, nunca curei ninguém na minha vida, foi só Ele que cura, só Ele, só o Senhor que pode curar, mas ainda eu não entendia, mas sabia que era só o Senhor que podia curar, eu já sabia que era um dom de cura, que Jesus estava querendo me usar. Aí então, como eu não conseguia fazer oração, fui na igreja, ainda era muito novo, não tinha oportunidade para mim ali fazer oração. Eu queria fazer oração, o negócio meu era fazer oração, pedir cura. Eu não sei porquê, mas eu tinha que fazer. E Jesus chama você também para começar. Jesus chama você também nesse ministério para fazer a mesma coisa, para ser corajoso, para não abandonar a cruz do Senhor, para estar em união na cruz do Senhor. O que eu fiz então depois? O que eu fiz? Aí o Espírito Santo me deu uma ideia. Eu acho que era o Espírito Santo, ainda não estava bem por dentro ainda da situação. Claro que era o Espírito Santo. Comecei a ligar para as pessoas no Brasil. Olha só a situação. Comecei a ligar para os parentes porque eu não tinha ninguém para ligar. Comecei a proclamar cura para os parentes, proclamar cura. Acontecia uma cura aqui, outra ali, os parentes. Isso foi em 3 meses. Começou a acontecer uma cura pequena ali, Jesus começou a curar ali. E nesse meio tempo de 3 meses, eu fui mais atacado do que você possa imaginar. Satanás mandava até os anjos, mandava dar flechada em mim. É a coisa mais impressionante. Eu via coisa, até o diabo duvida. Foi 3 meses de muito sofrimento na minha vida, que eu não entendia, eu não sabia o que estava acontecendo, eu não entendia direito. Então um dia uma pessoa passou um telefone para uma pessoa diferente em Campinas, uma pessoa diferente, o nome dela é Aparecida. Eu vou falar desse testemunho dela, ela chama Aparecida, Emília Aparecida. O caso dela é muito grave, muito raríssimo, isso em 3 meses que eu estava fazendo oração, tá? Essa é a primeira pessoa que eu fiz oração.
Eram 5 pessoas no mundo, e só ficou ela viva, porque era um problema de galvanização no cérebro. Ela tomava injeção no cérebro, tinha uma veia no cérebro que estava comendo. Então a dor era muito forte, a dor era uma dor insuportável. Ela estava paralisada, já estava cega, usava aquelas bags, sacola, para poder sair as fezes, o corpo paralisado. Então eu liguei para ela, falei: olha, alguém passou o seu telefone para fazer uma oração para você. Vamos fazer uma oração? Vamos embora. Você crê que Jesus te cura? Creio. Então comecei a fazer a oração para ela, sempre persistindo. Aí eu fiz uma oração para ela, a mesma oração que eu faço para todo mundo, a mesma oração. Ainda eu mudei um pouquinho o jeito de eu fazer a oração. É uma oração muito simples, e eu pedi a cura. A oração que eu fiz a oração para ela. Falei: como é que você está agora? Ah, eu não estou sentindo nada, eu estou a mesma coisa. Muita dor na cabeça. Você quer mais uma oração? Quero, vamos fazer mais uma oração. Nesse dia, ela estava se entregando para se matar. Olha como Satanás é sujo. Como que ele é sujo na vida da minha vida, ele foi. De muitas pessoas também. Fiz mais uma oração. Na terceira oração, a cabeça dela começou a esquentar. Começou a pegar fogo. Mas pegar fogo. Falei: o que está acontecendo com você? Minha cabeça está pegando fogo. Falei: mas e a dor? Sumiu? Tá, mas está esquentando minha cabeça. Eu fiquei preocupado. Falei: Jesus está botando fogo na cabeça dela. Eu não entendia nada. E ela pegou uma bag, um saco de gelo e colocou na cabeça. Falei: mas a dor sumiu. Sim, a dor sumiu. Ela ficou mais ou menos umas 4 horas com essa sacola na cabeça. O marido queria levar para o hospital. E ela foi curada, pela honra e glória do Senhor, ela foi curada nesse dia. Mas tem mais ainda, o testemunho dela. Eu saí para fora, da sacada da minha casa. Foi a única vez que eu vi Jesus, o único dia. Depois vou falar das visões que eu tive. São 5 visões, 5 chagas. Jesus apareceu no céu, numa nuvem, um rosto bonito, a coisa mais bonita. Ele apareceu em questão de 30 segundos. Eu falei: meu Deus, o que é isso? Eu fiquei assustado. O que é isso? E continuei na caminhada. Outro dia liguei para ela. Ela foi curada. Ela foi na Unicamp em Campinas, já comprovado esse milagre. E os médicos não entendiam por que ela foi curada. Sem eu saber, claro que não foi eu que curei mesmo. Tinha 2 tumores na nuca dela. Fizeram aquela radiograma, né? O cérebro dela parecia uma solda. Jesus soldou o cérebro dela. Parece uma solda, por isso estava pegando fogo. Ele soldou o cérebro dela. Eu não sei como é que ele fez, mas ele fez. Porque eu não tenho essa condição de fazer nada. Ainda mais por telefone, mais longe ainda, né? E perto, muito menos, tampouco. Continuamos na oração com ela. Jesus abriu o olho dela, ela estava cega de um olho. Ela foi curada do corpo, ela começou a andar, ela saiu da cama. Ela ficou totalmente curada. Hoje, essa mulher Aparecida, antes ela já era de Deus, mas ela se perdeu na doença. Hoje é uma grande intercessora de cura e libertação. Ela já tem trabalhado para Jesus em Campinas. Às vezes, quando eu vou pedir, eu peço ajuda para ela orar para mim. Muito ungida. Jesus usa muito ela e ela tem salvado muitas vidas. Muitas vidas ela tem salvado, em nome de Jesus. Ela tem levado muitas pessoas, muita cura, muita libertação. Não deixarei a cruz. Por que esse nome? Satanás, um dia, no telefone, ele mandou uma mensagem para mim. Uma mensagem só ele mandou para mim. Ele pediu para eu parar da cruz. Essa mensagem dizia: Valdecir dos Santos, para da cruz, paz. É ruim, hein? Eu fiz o sinal da cruz nesse telefone, nunca mais veio essa mensagem. Uma mensagem anônima que apareceu no meu telefone. Lúcifer tinha pedido para eu parar da cruz, que eu ia receber paz. Já viu Satanás dar paz para alguém? Nunca. Ele nunca dá paz para ninguém. Ele quer levar as pessoas para o mau caminho. Ele quer botar medo nas pessoas. Por isso que muitas pessoas desistem. Muitas pessoas desistem. Começa num grupo de oração, impõe a mão numa pessoa,
A pessoa começa a sentir alguma coisa, ela sente uma dor, ela já acha que está contaminada. Oh, não pode impor a mão nessa pessoa, que eu vou me contaminar. Muitas pessoas, Satanás faz isso com as pessoas. Satanás, ele usa as pessoas para colocar medo, Não impõe a mão na pessoa que você vai se contaminar. Você não vai se contaminar, porque Jesus está dentro de você. Jesus está dentro da gente e a gente não vai se contaminar jamais. Jamais vai se contaminar, desde que você não abra a porta para Ele. Se você abrir essa porta, você vai se contaminar, com certeza. Mas Jesus vai estar te protegendo, mesmo se você abre essa porta. Jesus vai estar te protegendo. Jesus vai estar te santificando. Por isso, irmão, eu peço a você, eu encorajo a você, no seu grupo de oração, que você imponha a mão nas pessoas, porque é um gesto de carinho, é um gesto de amor, para que você não tenha medo, para que você não tenha medo de nada, porque Jesus está dentro de você. Jesus está dentro de cada um aqui. Jesus nos chama para nos ser servo. Nunca deve deixar a cruz, nunca deve abandonar a cruz. Nós devemos estar unidos na cruz, nesse amor de Deus. Temos que estar unidos, e Ele é o poder. É tudo por Ele, nada por mim, é tudo por Ele, é só por Ele. Se Ele morreu na cruz, quem sou eu? Gente, Ele morreu na cruz pelos meus pecados. Ele me tirou da morte. Ele me tirou da morte. Era para mim estar, no inferno. Mas Ele me salvou. Ele me salvou. Com a graça de Deus, pelo sangue de Jesus, Ele me salvou. E Ele quer salvar todos nós. Todos nós precisamos ser salvos. Mas nós precisamos ser fortes, ser corajosos, lutar com perseverança, sem medo. Quantas pessoas com medo? Gente, eu não posso falar, eu vou ficar com medo. Eu tenho medo disso, tenho medo daquilo, medo disso, medo daquilo, medo disso, medo daquilo. Se Jesus está no seu coração, quando você impõe a mão numa pessoa, jamais você vai se contaminar. Contamine o seu consciente com os seus pecados que você anda fazendo. Você é um intercessor, vai fazer intercessão, depois vai para casa ver pornografia. É onde é a abertura de Satanás. Você é um intercessor, vai para casa assistir novela, o altar de Satanás. Novela é o altar de Satanás, ok? É o altar do demônio. E o demônio contamina muitas pessoas através das novelas. E ele é muito astuto nisso. E ele sabe como fazer isso. Ele sabe, e ele é esperto, ele não dorme, ele não cansa, ele fica 24 horas, ele não tem isso aqui em cima, ele fica com o olho em cima da gente 24 horas, que ele não importa na vida de ninguém, ele não importa, ele não está aí com a vida de ninguém. Como ele não pode afetar Deus, ele quer afetar a gente, ele quer afetar eu, quer afetar nós todos aqui. E nós nunca devemos ter medo dele, nunca, jamais. E nem muito menos dar atenção a ele. Estou falando por causa do meu testemunho, da minha vida, o que aconteceu com a minha vida. Falando das 5 chagas, eu só tive 5 visões só. Estava um dia na casa de Maria, eu não lembro totalmente as 5 visões. Foi as únicas visões que eu tive. O resto foi mais ataque do que visões. E essas visões foram as visões do Senhor. Estava dentro da casa de Maria, ajudando na intercessão. Saí dos Estados Unidos para ir lá para fazer intercessão. Tinha feito muita oração, algumas manifestações aconteceu, muitas curas. Jesus fez muitas curas nas pessoas. Eu estava dentro do banheiro, olha a situação onde eu estava, dentro do banheiro. Comecei a ver uma visão, vi uma caixa preta, libertação. Vi outra verde, o pecado. Vi uma outra azul, espíritos maus. E uma outra quarta, eu não lembro. Mas vi a quinta, a glória de Deus descendo, jorrando. Eu ainda não tinha entendido que era, eu creio que as 5 chagas de Jesus. Que é o ministério que eu tenho que fazer, que eu preciso fazer, que eu preciso seguir. E continuei nesse ministério. Eu vou voltar agora, eu falei um pouco avançado para frente, mas agora eu vou voltar nos 3 meses. Comecei então a fazer oração, começou Campinas, começou São Paulo, aí eu mexo com web design, não sou nada especialista nisso, aí inventei da minha mente, através do Espírito Santo, pela inspiração do Espírito Santo, de fazer um site
Porque toda vez que eu fazia oração, claro que era só Jesus que cura, eu não curo ninguém, nunca curei ninguém. Sempre falo para as pessoas, cada pessoa que eu fazia oração, eu colocava, foi curado e libertado em nome de Jesus. Até hoje eu faço, cada pessoa que eu faço a oração, foi curado e libertado em nome de Jesus Cristo. Cada vez eu entrego todas as pessoas para Jesus. E as pessoas ficam, é em nome de Jesus, hein? Você não cura, mas é em nome de Jesus. Só Jesus pode curar. É claro, está na palavra. Só Jesus pode curar. Só Jesus, só Ele pode curar. Vê essa inspiração de eu abrir esse site. Entrei no registro de Dominema, consegui abrir um site, chama Só Jesus Cura. Registrei esse nome, abri esse site, sojesuscura.com. Esse é meu site, eu não estou fazendo propaganda. Esse site meu não é em fins lucrativos, tudo é colocado do meu bolso, todas as ligações, nada é lucrativo, nunca foi cobrado nada, é tudo por amor, tudo pela caridade, nunca foi exigido dinheiro, nunca na minha vida pensei em cobrar dinheiro. Já pensei um dia, até falei com o padre, pedi doações, o padre falou, não faz não, continua trabalhando no seu trabalho e continua no seu ministério. E continuava, comecei a fazer oração, começou a aparecer uma aqui, outra ali, milagres maiores começou a acontecer, curas começou a acontecer, muitas curas começou a acontecer. E minha esposa, às vezes um pouco difícil no começo dela poder entender o que estava acontecendo, que às vezes nem eu entendia, nem eu conseguia entender muito bem, mas graças a esse padre, Father Tom de Lorenzo, o padre Tom de Lorenzo, ele tem me ajudado muito, um homem muito ungido de Deus, ele tem uma rádio nos Estados Unidos, que ele prega quase todos os estados, todo dia, 2 vezes, muito ungido ele, muita cura, muito milagre. Ele tem me ensinado bastante, ele fala a verdade, o que é certo, o que é errado. Eu tenho aprendido, continuo até hoje nessa paróquia, indo nessa paróquia. Tenho lá, no domingo nós temos o worship, que é o louvor, nós vamos lá, nós levanta a mão e dança, é muito assim, é bem liberado, a gente canta, tem música ao vivo. Depois tem imposição de mão também, quando pessoas estão doentes, precisam de oração. Depois da missa tem também o ministério de cura, libertação, ele impõe a mão. Quando ele precisa, ele me chama. A pessoa que ele não consegue curar, ele passa para mim. Aí eu não vou curar mesmo. Continuando por telefone, como que Deus... A minha única solução era o telefone. Passei então, começou a mudar os estados. Passou de Campinas, eu não lembro os estados agora, que foram... milhares de pessoas que eu tenho feito oração. Milhares, não foi uma ou duas, foram milhares de pessoas. Começou a passar estado para estado, fui para Canção Nova, comecei a trabalhar com o padre Rolf, o exorcista, trabalhei com ele 3 anos, lá quando ele ia lá, eu não trabalhei com ele, não saía com ele, mas ajudava, ficava no porão, nas possessões, onde havia muita possessão no Ministério de Cura e Libertação, a gente ficava ali embaixo, tinha muita manifestação, muita coisa acontecia, muita glória de Deus acontecia ali. E ali foi passando o site, também um senhor, eu vou falar o nome desse senhor, chama o seu Moacir, ele começou a passar as pessoas, milagre começou a acontecer, muita coisa começou a acontecer, muita coisa. E agora eu vou falar um pouco com vocês. Jesus não quer que você deixe a cruz. Ele não quer que você jamais deixe essa cruz, que você abandone a cruz, porque Ele morreu por nós na cruz. Ele deu a vida dele por você, por mim. Ele derramou o sangue dele, porque Ele primeiro te ama. Ele te ama você, Ele ama você. Se eu posso fazer isso, você também pode. Todos nós podemos. Por que você tem medo? Por que nós não fazemos a mesma coisa? Olha, a messe é grande. A messe é grande. E trabalhadores são poucos. São poucos trabalhadores que querem fazer o ministério de cura e libertação. São poucos trabalhadores que querem ser intercessor de Jesus. São poucos. Sim, é claro que é pregando a palavra, primeiro é pela palavra que as pessoas são curadas e são libertas. Isso é verdade, está na palavra. Quando proclamamos a palavra, nós somos curados e somos libertos. Mas esse era o ministério de Jesus. Jesus caminhava por todos os lugares. Ele andava 2000 anos, ele fazia imposição de mão, ele curava, ele amava as pessoas, ele pedia as curas.
O poder dele era impressionante, que aleijados, qualquer tipo de enfermidade ele curava. As pessoas passavam perto dele, as pessoas ficavam curadas. Esse era o ministério de Jesus. Mas que entenda, a cura física não é tão importante. Ela é importante. Mas o mais importante é a cura da sua alma, é a sua perseverança, da gente conseguir lutar até o fim, da gente não desanimar nunca, da gente não deixar Jesus nunca, olhar sempre nos olhos dele, olhar sempre nos olhos dele.